Nós olhamos para a memória e olhamos sobretudo também para a forma como o 25 de Abril é encarado e foi interpretado nas famílias até, de forma diferente, consoante também a própria experiência que até depois do 25 de Abril acabaram por ter. E por isso quisemos chamar a esta emissão especial dois cronistas da atualidade, digamos assim, que poderão ter ouvido falar do 25 de Abril nas suas famílias de forma diferente ou não, é o que vamos saber. Pedimos a presença esta noite aqui na residência oficial do Primeiro-Ministro de João Taborda da Gama, advogado, professor universitário, cronista da Renascença, do programa Às 3 da manhã, e Jacinto Lucas Pires, também residente no mesmo programa, escritor e, neste caso também, tenho que dizer, filho de Francisco Lucas Pires. João Taborda da Gama é filho de Jaime Gama. E é por causa disso que também gostava de começar, João, para perceber como é que foi contado o 25 de Abril na família Gama. Bom, não penso que tenha sido... Boa noite a todos, ao Sr. Primeiro-Ministro, agradecer o convite e à Renascença. Não penso que tenha sido contado, ou seja, não era, digamos, aquela tradição que se repetia uma história todos os dias. As coisas foram acontecendo normalmente. O 25 de Abril era, em primeiro lugar, era quase um sítio, não era? Era ir ao 25 de Abril, é as primeiras memórias que eu tenho. O meu pai tinha que ir ao 25 de Abril, portanto era um feriado, mas havia nunca foi qualquer feriado coisa. lá em casa? Não, isso era feriado da escola, não é? Isso é sempre muito importante. Mas não havia, digamos, uma história, e depois foi perceber a história aos poucos, não é? Que não é uma história... Há uma história simples de contar, não é? E depois há todas as nuances do antes e todas as nuances do depois. Isso é algo que só se vai apreendendo ao longo do tempo e aos poucos. Jacinto também foi assim. O Jacinto, não lhe vou perguntar onde é que estava, porque estava rigorosamente na barriga da sua mãe, não é? Descansadinho no 25 de Abril, porque vai a nascer uns meses depois, não é? O 25 de Abril, como é que era? Como é que lhe foi contado? Se é que lhe foi contado? Ou também foi assim por osmose? Não, há várias histórias que me contaram à volta do 25 de Abril, mas eu começo por achar estranha a pergunta. Porque eu tenho a ideia que filosoficamente uma revolução é o gesto do filho, não é o gesto do pai. O filho que se revolta, que quer mudar as coisas. E nesse sentido somos filhos de filhos. E nesse sentido somos todos, portanto, irmãos em democracia. E era muito nesse espírito que as histórias lá em minha casa do 25 de Abril, de antes do 25 de Abril e da democracia, porque o 25 de Abril não quero armar-me em vendedores de slogans baratos, mas para as pessoas, o 25 de Abril não é aquele dia, não é? Aquele dia é essencial, o dia inteiro, inicial e limpo, como diz a Sofia, mas o 25 de Abril é agora, é esse lugar de todos os dias. Há pessoas que obviamente não viveram esse dia e continuamos a tentar recuperar esse espanto, e se algum valor tem estes momentos de celebração, é esse tentarmos recuperar espanto, eu acho que é a melhor palavra, de acreditar que é possível mudar as coisas, acreditar que vale a pena, acreditar que a política não é uma coisa só, com todo o respeito, aqui de estar com o Sr. Primeiro-Ministro, das pessoas que têm os cargos e têm os fatos, mas é de toda a gente, todos nós. É por isso que eu já sinto... E as histórias em família vinham muito em contra a isso, essa ideia de que a democracia é de todos e é para todos e, portanto, não podemos andar distraídos. E é por isso que o Jacinto tem uma escolha diferente do ponto de vista ideológico, digamos, do pai Lucas Pires. Não é por isso, mas faz parte do 25 de Abril da democracia ser possível termos ideias diferentes em família, em casa, na sociedade, nesta E o João sala. tem a mesma experiência? Bom, isso, a direita e a esquerda no PS é uma questão mais complexa do que se calhar noutros partidos. Portanto, a diferença se calhar não é assim tão acentuada, mas... não, mas essas... mais difícil. Mais difícil. Mas aquilo que o Jacinto disse é interessante, não é? É muito interessante e também
de que essa diferença, não é? E da revolução ser alguém que é filho, é algo que também passa no sentido de que a diferença implica uma margem de liberdade que é deixada ou que é conquistada, dependendo do processo em que se enquadra. O Sr. Primeiro-Ministro pode entrar na conversa. Só dizendo mais uma coisa, antes disto começar a ficar sério, a corrermos esse risco, não, de que o meu pai dizia uma coisa que era engraçada, que dizia que eu era o mais revolucionário, que eu era revolucionário logo à partida. Eu estava tramado, ele dizia a brincar, que era porque eu nasci a 14 de julho de 74. Portanto, eu tinha duas revoluções no meu início de vida, e isso foi uma maneira também de eu me explicar o que era uma revolução, o que era a política. Pelo menos a francesa parece ter tido mais impacto do que a portuguesa no seu inicial de dia limpo, não é? Jacinto e João ajudam-nos todas não, mas nos seus dias de manhã e nas 3 da manhã a perceber aquilo que se passa. A rádio, antes do 25 de Abril, podia dizer, mas não podia explicar. Podia-se dizer que tinha caído um avião no Vietnã, só não se podia dizer o segundo parágrafo, que era o 150º, 50º avião a cair, porque isso já era explicar muito, não é? Explicar que a guerra estava a ser perdida. Hoje, pelo contrário, a guerra da rádio está a ser ganha através da sua capacidade de explicação. Ainda veem na rádio alguma coisa de diferente dos outros meios? Sim. Não, a rádio é um meio que tem um fascínio e uma paixão muito própria e uma adrenalina própria. Embora nós hoje, não é, com câmaras tenhamos de vir penteados para a rádio. Já me avisaram, vinha assim, eu acho que venho para a rádio só. Mesmo assim ainda continua a ter esse imediatismo, e agora a nova vida, uma segunda vida da rádio na época digital com os podcasts, aí aquilo que a Graça disse é claríssimo, não é? A explicação, o tempo e a importância da oralidade e do ouvir em tempos longos, hoje não limitados aos formatos e aos tempos, tal como nos outros meios, mas em que a oralidade e essa rádio de explicação, não só de explicar o dia-a-dia, porque o que está a acontecer já toda a gente sabe, nos telemóveis, vê as gordas dos jornais. Portanto, explica nesse momento, mas depois permite uma explicação longa, oral, que é algo que para o tempo de hoje se calhar é mais adequado que uma explicação de leitura para a qual as pessoas parecem ter menos apetência, é uma força redobrada e renovada. Sim. Jacinto, é? Sim, há dois aspectos na rádio que me parecem importantes referir. Um que tem a ver com a escuta. Há bocado falou-se da senha, não é? Da senha do 25 de Abril, e a ideia que, portanto, a senha é uma escuta ativa, né? É uma palavra que só ganha sentido através de quem ouve. E eu acho que esse lado de uma escuta participativa, em que quem escuta é mais importante do que quem fala, é algo que nós devíamos trazer para outras áreas da sociedade e para outras conversas culturais. Porque andamos cada vez mais, e acho que é um sinal dos tempos, separados, sem possibilidade de diálogo. E a rádio acho que pode ser um bom antídoto, a cultura da rádio, se quiser. António Costa, para onde é que quer pegar, Sr. Primeiro-Ministro? Nesta ideia da separação de águas... quando a malta está... Claro, acontece na rádio muitas vezes. Não, o 25 de Abril foi mesmo a primeira revolução em Portugal que se conheceu pela rádio, não é? Porque o 5 de Outubro foi por telégrafo, o 28 de maio foi por telégrafo, aquilo foi a rádio a primeira vez. E também foi a última, porque a partir daí as televisões passaram a estar presentes. Que eu me recordo, de facto, só na noite de 25 de Abril é que começou a RTP finalmente a dar alguma informação e a aparecer a Junta de Salvação Nacional, mas durante o dia a informação que havia eram os comunicados transmitidos através da rádio e de facto foi esse o percurso. Depois, a partir daí, já todo o chamado PREC, todo o processo revolucionário, aí a televisão já teve muito presente. Há aquelas imagens extraordinárias do cerco-realismo no 11 de março. Há aquele momento extraordinário que, quando no 25 de novembro,
do Durão Clemente falar horas infindáveis, até que finalmente foi interrompida a emissão e entrou o filme do Danny Kaye. Quer dizer, mas o 25 de Abril foi de facto um grande momento da rádio e demonstrou de facto a força e a capacidade de penetração. A explicação do caso de Albino, aliás, foi magnífica, não é? A Renascença foi escolhida porque era a única emissora não controlada pelo regime. Exatamente. Que conseguia chegar a todo o país e, portanto, podia levar a informação a todo o país. Agora, eu acho que acho que o percurso do Jacinto Lucas Pires e do João Taborda da Gama demonstra bem aquilo que, de facto, a liberdade permitiu, que foi o desenvolvimento da personalidade política de cada um, independentemente das famílias em que... A sua foi muito rápida. No dia, ou seja, no ano a seguir já era militante do PS. Sim. Já andava a colar cartazes. Sim. Nunca se pôs a hipótese de ser de outro partido qualquer? Não. Não, praticamente não. Vamos lá ver, eu tive um privilégio raro, é que, sendo muito novo, tinha 12 anos, nasci numa família que estava muito politicamente engajada. Quando eu nasci, o meu pai já tinha estado 3 vezes preso, tinha toda a sua obra literária apreendida, a minha mãe pouco depois tornou-se jornalista e, portanto, há pouco aquela descrição que o Presidente da República fez das dificuldades que eram as provas, os meus pais estavam separados, eu via com a minha mãe, o século ilustrado, tanto quanto eu me recordo, saía à quinta-feira, e lembro-me muitas vezes, à meia-da-noite, ir pela mão, que ela não me deixava sozinha em casa, para o século ilustrado, porque era necessário refazer toda a paginação, porque a censura tinha cortado peças inteiras e o jornal não podia, a revista não podia sair com as páginas em branco, portanto era necessário refazer tudo. Portanto, eu, apesar de ter 12 anos, tinha uma grande consciência tinha uma consciência do que é que acontecia. Eu lembro-me de ter assistido uma busca da PIDA à casa do meu pai, portanto, essas memórias existem. Eu lembro-me, para as crianças têm assim flash, não é? De coisas que fixam. Há coisas como me lembro. Lembro-me de ter visto o Manuel Serra lá em casa, logo a seguir a ter saído da prisão e como estava fisicamente. Lembro-me de ter ido visitar o Casa do Inglês, a casa dele, quando saiu. Portanto, era uma coisa muito, para mim, que era uma coisa prestativa. Agora, para mim, até ao 25 de Abril era claro, havia os maus que eram contra a liberdade e os bons que eram a favor da liberdade. E a religião que havia lá em casa era a religião da liberdade. E, portanto, quando logo a seguir ao 25 de Abril a questão da liberdade se recolocou, foi fácil para mim escolher. Eu fiquei do lado da liberdade. E lembro-me bem qual foi Houve 2 momentos, para lhe ser sincero. Foi logo a seguir ao 25 de Abril, fui com o meu pai a uma manifestação de apoio que havia, manifestações de apoio aos governos provisórios, no Estado 1º de Maio. E como fui com o meu pai, fiquei ao pé de um grupo de pessoas, que depois percebi que eram militantes do Partido Comunista e que no final daquilo começaram a cantar o Avante. Que eu não cantei pela simples razão que não sabia a letra, não teria cantado, sim. E uma dirigente histórica do PCP virou-se para mim e disse: "Mas meu filho, canta, isto é o hino do partido", e disse aquilo com um ar quase religioso. E eu vinha, enfim, a minha família tinha uma profunda laicidade, aquele ar quase religioso foi algo que me deixou bastante apreensivo. E depois o caso República foi o clique definitivo. Quer dizer, e nesse momento percebi que de facto havia ali uma nova fronteira. Afinal, as coisas eram menos simples, não havia só bons e não havia só maus, eram as tais nuances a que o João há pouco se referia. Dentro dos bons também havia maus. Dentro dos bons também havia maus e seguramente dentro dos maus também havia bons. E portanto havia ali uma nova batalha pela liberdade. Deu-se depois a felicidade da minha escola, da escola onde eu andei, ter andado em Bolandas durante todo esse ano, com saneamentos de diretoras, a escola foi expulsa do conservatório, tivemos muitos meses sem aulas, tantos meses sem aulas, que eu achei que mais valia esse ano não me dedicar aos estudos e, portanto, dediquei-me a colar cartazes. Eu saía de casa de manhã e ia à Federação do PS perguntar se havia papéis para distribuir e pronto. E foi assim. Hoje em dia provavelmente fazia posts numa rede social, eventualmente, não é? Sim, talvez. Porquê que utiliza o Twitter? Porquê que privilegia o Twitter?
Parece ser a rede social onde ouvimos mais de si. Não, também utilizo bastante o Instagram. O Instagram e o Twitter. O Instagram utilizam mais os meus fotógrafos do que eu, porque eles, verdadeiramente, o Instagram vive da imagem, mas são duas redes de comunicação. Jacinto, a palavra dita continua a ser muitíssimo importante e na rádio é mesmo essa que nos domina. Qual foi o slogan do 25 de Abril que lhe ficou mais na cabeça? Isso não sei. Mas lembro-me de ser miúdo e ouvir o povo unido jamais será vencido. João? Ser um... Olha, eu não sei, mas eu, voltando às nuances, eu vivi a minha vida até aos 14 anos no resto de chão, onde os meus pais viviam, e debaixo da janela do meu quarto tinha escrito em letras garrafais: abaixo os falsos defensores da liberdade, que tinha sido escrito por essas forças não democráticas do pós-25 de Abril para o meu pai. Não era bem um slogan, era quase um poema. Era. E portanto eu cresci a vida toda com aquilo e lembro-me perfeitamente de quando me explicaram porque é que ele estava ali e porque é que ele queria dizer. Eu lia aquilo, que não queria dizer nada, e depois comecei a perceber. E eu sempre associei o 25 de Abril a esse processo mais transitório de que tem essas nuances e que não acabou no dia 25 de Abril, acabou pouco depois, mas não acabou. Um dos slogans era o ditadura e nunca mais. Mas era bom que o João também visse outras coisas que foram escritas. Já só vi de fotografia, mas havia uma que era: libertem Jaime Gama e Salgado Zenha. Sim, Salgado Zenha. Isso eu sei, eu já vi fotografias. Foi escrito antes do 25 de Abril, sim. porque o pai do João, podem ter sido militar de Abril, diga-se. Na Figueira da Foz. Diga-se passagem, foi também fundador das Juventudes Socialistas e nessa qualidade foi preso antes do 25 de Abril. Deve ser dos mais jovens presos antes do 25 de Abril. E há uma fotografia do meu pai no quartel da Figueira da Foz, que ele tomou como oficial miliciano, que eu só conhecia há muito pouco tempo, ou seja, não havia uma religião de mostrar essas coisas em casa, conhecia, já era crescido, e lembro-me dessa foto. João, como explicar hoje aos seus filhos o que foi o 25 de Abril? Isso é uma pergunta muito difícil, muito interessante, porque é difícil tentar explicar as duas visões da história, ou seja, a primeira visão fácil, essa é fácil, não é? Haviam os maus que prendiam as pessoas, que matavam as pessoas na guerra. Há a questão também que não falámos aqui, que essa é mais fácil de explicar, do colonialismo. Não tocámos aqui, mas essa parte é mais da guerra colonial, do que significava. Essa parte penso que é mais fácil. Depois há uma questão que é sempre bom e que eu acho que é pedagógico, é a minha visão pessoal destas lições de história, que é sempre que há uma revolução, e este é um bom pretexto para explicar, é porque é que tanta gente teve tanto tempo calada, não é? Isso é o grande inimigo da democracia, é o medo, é o conformismo, e explicar isso, mas explicar que essas pessoas se portaram assim, e depois eles perguntam, mas quem é que eram essas pessoas? Porque havia uns que estavam de um lado, outros estavam do outro, mas a maior parte estava de lado nenhum, digamos, ostensivamente. É a questão do jornalismo, no fundo. Não é? E, portanto, explicar isso, porque é que foi nesse dia e não foi 5 anos antes, se já existia a guerra, porque é que foi preciso esperar, porque é que os golpes anteriores não resultaram, e explicar que há sempre uma maioria de pessoas que, mesmo quando as revoluções triunfam, também estão indiferentes, estão à espera de ver o que é que acontece. Quer dizer, precisamos de jornalismo, como dizia o Jacinto, é isso? Claro, é preciso jornalismo, é preciso... Uma coisa engraçada, desculpa, estavam a falar da crise do jornalismo, mas afinal o Presidente e o Primeiro-Ministro vieram do jornalismo, de certa maneira, com 12 anos ou mais velho, no caso do Presidente. Eu só como filho do jornalismo. Sim, mas houve uma experiência jornalística, de certa maneira, houve também um triunfo do jornalismo. Eu diria que daqui a pouco nós vamos ter aqui vários candidatos que se vão sentar nos vossos lugares a concorrerem com... Já agora, se me permite só dizer só uma coisa sobre nuances, é que, de facto, os processos de libertação foram muito mais prolongados. Não tem a ver com o 25 de Abril, mas já na década de 80, o pai do Jacinto, Francisco Lucas Pires, teve um papel muito importante na libertação à direita de novas correntes políticas que não existiam até então. E, de facto, ele, e creio que chamava o Grupo do Ofir, o grupo dos amigos dele, de facto libertou um pensamento liberal que não existia de todo na direita portuguesa, bom, que levou a uma grande transformação do CDS e dele próprio, depois de ruptura com o CDS, mas que, de facto, foi, na altura, também um grande movimento de libertação. Portanto,
esses, de facto, o 25 de Abril não acabou naquele E dia. há uma revolução europeia para fazer. É uma revolução europeia para fazer, sim, é verdade. Há 5 anos, o Presidente dizia-nos que os partidos tradicionais estavam ultrapassados e que não teriam capacidade de se auto-reformar. Neste ponto, eu acho que ele parece ter antecipado algo que está a acontecer, pelo menos a nível europeu. Agora até os sindicatos já parecem um bocado ultrapassados e também já aparecem assim uns movimentos inorgânicos, não é? Em todo o panorama europeu. Portanto, se calhar estamos a falar aqui de um mundo que está em mudança rápida e daqui a 5 anos, nos 50 anos do 25 de Abril, o mundo será bastante Que é diferente do que hoje, isso não tenho dúvida. Não, bastante diferente em Isso há de termos ser. de constituição política, não é? E até do papel dos jornalistas. Mas não sei. este ponto é interessante, Sr. Primeiro-Ministro. Isto está tudo, de facto, a mudar até do ponto de vista sindical. Isso, para si, não lhe muda os fatores da equação, porque um político tem que considerar fatores que, se calhar, estavam estabelecidos historicamente e, se calhar, desde 75, 76, certo, nesse sentido. A ver, a história é muito mais lenta do que aquilo que nós julgamos. Mas não está acelerada agora, agora parece um bocado acelerada. Lá ver, hoje temos conhecimento das coisas mais depressa, não é? E tendemos, por isso, muitas vezes, a achar que houve mudanças que se verificaram. E às vezes são coisas passageiras. São coisas passageiras. Vamos ver, é evidente que, como nós damos mais atenção à bizarria do que àquilo que é normal, esses movimentos radicais, seja de natureza for, sejam políticos ou sindicais, têm muito mais destaque. E não é só cá, isso é um problema internacional. Eu vi nas últimas eleições suecas, por exemplo, fui ver a cobertura da Euronews. E a base da Euronews era na sede do partido de extrema-direita da Suécia. Porque era a grande bizarria que ia ser o grande vencedor das eleições. Mas ficou em 4º lugar. Quer dizer, teve uma grande bizarria, mas ficou em 4º lugar. Quer dizer, quando nós desvalorizamos quem fica em primeiro, quem fica em segundo, quem fica em terceiro, que eram os partidos ditos tradicionais, e damos atenção à bizarria de quem emergiu e ficou em 4º lugar, bom, aí um dia arriscamos-nos a estar na situação da França, que no fundo tem 2 escolhas. Ou Macron, ou a extrema-direita. Sim, mas há sítios como os Estados Unidos em que a bizarria venceu. É verdade. E não são pequenos, não é? Não, sim, porque venceu nos Estados Unidos, venceu no Brasil. Pode ter sentido no Brexit. Sim, vamos lá ver, eu acho que, e nós olhamos para os outros continentes, mas eu acho que é altamente perturbador ver, como por exemplo, hoje em Itália a principal força política o Sr. Salvini. E também claro, isto é altamente bizarria. perturbador. Agora, que os sistemas políticos têm também revelado capacidade, e têm que revelar capacidade, de perceberem quais são as causas desses fenómenos e serem capazes de reagir, eu acho que é importante. Muitas vezes perguntam-nos... Isso é o 25 de Abril de hoje, se calhar, não é? Sim, vamos lá ver, os partidos políticos têm que se adaptar às realidades. Sim, hoje já não se fazem a mesma coisa do que faziam há 45 anos atrás. Não continua a haver cola, e continua a haver papel, já ninguém cola cartazes nas paredes. Hoje há outras formas, a colar cartazes já não. Continua a fazer comícios, não é? Continua a fazer comícios, ainda faz comícios. E as pessoas, sim, toda a gente faz comícios. Eu não sei se o Vox está a fazer comícios clássicos em Espanha. Provavelmente está mais a twittar. Não, eu acho que se calhar fazem as 2 coisas, porque são 2 formas de comunicação distintas. Quer dizer, e as pessoas vão naturalmente utilizando as diferentes plataformas. Antes a rádio era de facto só som. Hoje já tem ali aquelas câmaras. Sim, um partido chamado Vox, que só Twitter é um bocado estranho. E há outra coisa, juntando as 2 coisas que estavam a ser ditas, que é a rádio nos Estados Unidos tem um grande poder junto da bizarria. Sim. Não é? Trump e os candidatos mais extremistas nos Estados Unidos são alimentados por rádios que ninguém cá ouviu falar, mas que têm dezenas ou centenas de milhares de seguidores, algumas milhões, de personalidades da rádio. O José Pedro Frazão está a fazer uma rádio, pode ser um futuro, de evangelização e de talk radio que atrai, faz candidatos, pelo menos do lado republicano, e Trump
foi assim que conseguiu, foi uma das formas como conseguiu ganhar. Mas o João está a ver alguém a passar da rádio para a política assim hoje em dia? Não sei, mas no outro dia tivemos uma conversa, o Ricardo Araújo Pereira, se candidatasse, não teria poucos votos. Isso é um bom mote para ainda explorarmos esta noite, a questão do humorista passar ao político. Eu acho que isso vai ser explorado ainda esta noite, João. Vai ser Sim, provavelmente não há só na depois. Ucrânia. Não, na Ucrânia não há de ser só. Muito bem, agradeço ao João Taborda da Gama e Jacinto Lucas Pires, que são comentadores da Renascença matutinos, levantam-se bem cedo, bastante mais cedo que esta Fazem-no hora, em direto, ainda por cima. que estão connosco no programa às 3 da manhã, onde está também a Ana Galvão, a Carla Rocha e a Joana Marques, e já voltarão aqui a esta a nossa emissão.